Evangelho de João, capítulo 19, só o versículo 22. João 19, 22. Amém? Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Amém. Podeis sentar, irmãos. Nós já oramos. Pois bem, meus irmãos, hoje então eu quero falar sobre uma palavra de Pilatos. Todos nós conhecemos a história da sexta-feira de Páscoa mais terrível que já houve na história da humanidade. O pastor Josemar Bessa, ele diz que tudo que Deus fez, toda a criação, desde o Gênesis 1 até o final de Apocalipse, tudo convergia para aquela sexta-feira. Tudo Deus fez pensando naquela sexta-feira. Naquela noite, naquela manhã em que Jesus foi julgado e naquela tarde em que ele foi condenado, em que ele foi executado. O plano de Deus, o pensamento de Deus, tudo estava naquele dia, para aquele dia. Para a pior sexta-feira, a mais sombria sexta-feira de Páscoa que já existiu na face da terra. Em todas as Páscoas, cordeiros e mais cordeiros morriam na história de Israel. Milhares deles, inclusive nas festas promovidas por Ezequias, que foi a maior, até chegar o rei Josias, que fez uma maior ainda. Milhares e milhares de cordeiros foram imolados numa festa de Páscoa. Os judeus passaram a pensar que a Páscoa era uma festa de libertação, de comemoração, mas eles não pensavam no outro lado, que para eles festejarem, alguém tinha que ter morrido. E aqueles cordeiros que morriam, era para eles pensarem sobre isto. Assim como nós também na ceia do Senhor. Olhamos para a mesa da ceia e nos alegramos pela presença de Jesus, pela habitação de Jesus, pela manifestação de Jesus em nossos cultos, mas muitas vezes nos esquecemos do que está por trás, do que está do outro lado, o que nos proporcionou tanta alegria? A morte dele. O que nos proporcionou vida? Sua morte. O que nos proporcionou comunhão com Deus? O seu rompimento da comunhão com Deus. Essas coisas precisam permear a nossa cabeça para não ficarmos apenas em uma atitude de tradicionalismo, mas sim podermos aprofundar no significado das coisas. E como nós conhecemos essa história de Pilatos, Jesus Cristo, antes disso, antes de ser levado a Pilatos, ele tinha sido julgado no Sinédrio. E veja que, embora João não conta o que aconteceu no Sinédrio, ele só fala quem que era o sumo sacerdote, né, naquela época lá. Então, os outros evangelistas nos contam como que foi o julgamento de Jesus no Sinédrio. Foi um julgamento injusto, um julgamento feito pela madrugada, onde não havia convocação, onde as testemunhas eram compradas, eram testemunhas combinadas para falar mal de Jesus, para injuriarem dele. E mesmo assim o nosso Senhor se manteve calado, exceto quando o sumo sacerdote ordenou e o conjurou perante Deus que ele falasse, e ele disse: sim, eu sou o Filho de Deus. Não é? Isso é outro assunto, né? Crente não deve jurar, mas diante de certas ocasiões, como tribunal, por exemplo, ele deve. Porque Jesus fez isto. Diante do tribunal de Caifás e de Anás, Jesus Cristo, ele foi conjurado diante de Deus para fazer suas declarações, e ele fez. Até então ele se mantinha em silêncio. Mas então, como nós sabemos, depois do Sinédrio, como era Páscoa, os judeus não podiam apedrejar Jesus. Eles não podiam, porque eles, segundo eles, tinham que se manter limpos para a Páscoa. Então eles não podiam apedrejar, porque a ideia era apedrejar a Jesus. Tanto que eles apedrejaram Estevão mais tarde, sem nenhum problema, sem levar para Roma, sem nada. Mas o caso de Jesus, como era Páscoa, eles não podiam aplicar a pena de morte. E levaram então para Pilatos, que estava em Jerusalém, que era o governador estabelecido ali pelo imperador Tibério César, que governou Jerusalém do ano 26 até o 36, ali, depois de Cristo. E lá no capítulo 28, 18, verso 28, diz que os acusadores de Jesus levaram-no para lá e não entraram no pretório, ou seja, no palácio de Pilatos,
para não se contaminarem, a fim de poderem comer a Páscoa, porque Pilatos era romano, era gentil. E eles falaram, não vou entrar no lugar de um gentil. Os judeus querendo matar o Filho de Deus e preocupados com as purificações da Páscoa. Para vocês verem, irmãos, que enquanto se acusa o Filho de Deus, as pessoas ainda acham que podem se manter limpas diante de Deus. E esta é uma grande mentira, que desde o Antigo Testamento Deus condenava. Deus dizia, quem ordenou que vocês trouxessem sacrifícios para mim? Eles podiam dizer, foi o Senhor, porque está na lei. Os sacrifícios estão na lei. Mas Deus acusava os seus adoradores, as vossas mãos estão manchadas de sangue. Eu não quero um sacrifício em vão. Eu quero algo que proceda do coração. Eu quero algo que proceda de uma consciência do significado do sacrifício. Ou seja, no Antigo Testamento, todo sacrifício que um judeu fazia, ele precisava pensar em Jesus. Se ele não conseguisse pensar em Jesus, porque Jesus ainda não tinha vindo, ele tinha que pensar pelo menos que aquele cordeiro simbolizava a remissão dos seus pecados. Aquele cordeiro, ele era o substituto, ele estava morrendo no lugar do pecador. Ele tinha que pensar nisso. Ele tinha que olhar para o cordeiro morto e dizer, eu que tinha que estar morrendo. Mas aquele cordeiro morre em meu lugar porque o Senhor, pela vida daquele cordeiro, ou em troca da vida daquele cordeiro, ele me concede o perdão. Era isso que ele tinha que pensar. Mas as coisas se tornaram muito religiosas. As coisas se tornaram assim. E até hoje, nós tornamos as coisas de Deus muito religiosas. E achamos que Deus se agrada com este aparato que muitas vezes nós oferecemos e pensamos que Deus já está satisfeito. Não, as coisas precisam proceder de um coração compreendedor, de um coração consciente, de uma mente ligada no significado. Então, os judeus não, achavam assim, né? Eu vou me purificar da imundícia de Pilatos para poder comemorar a Páscoa, achando que Deus ia receber a Páscoa deles, quando na verdade, naquela sexta-feira, seria o próprio Deus que ia fazer uma Páscoa para nós. Ele ia oferecer o seu cordeiro para nós. Então, voltando ao assunto de Pilatos, que é o tema da nossa mensagem, Pilatos fez um longo interrogatório com Jesus. Este interrogatório está lá no capítulo 18 e há algumas coisas que são importantes nós destacarmos aqui. Pilatos pergunta, a partir do versículo 29, qual era a acusação que os judeus tinham contra Jesus. E eles não queriam falar da acusação. Ele é simplesmente um malfeitor, por isso que trouxemos a ti. E Pilatos diz, então julguem-no segundo a vossa lei. Mas eles disseram, não é permitido a nós executar ninguém. Então, olha o que diz o 32, isso aconteceu para que se cumprisse a palavra que Jesus havia falado, referindo-se ao tipo de morte que ele sofreria. Jesus não sofreria apedrejamento, Jesus não sofreria atentado, né, como eles tentaram jogar Jesus de cima de um monte. A Bíblia diz que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Então ele não poderia morrer pelo método judaico. O método judaico quebraria os ossos de Jesus. Mas, então ali, para cumprir a palavra de Jesus, Jesus estava diante de um governador romano. Então Pilatos retornou ao pretório e chamou Jesus perguntando, tu és o rei dos judeus? E olha só o que Jesus diz para ele, perguntas isso por iniciativa própria ou foram outros que te falaram a meu respeito? O que Jesus está dizendo aqui não é uma zombaria, como a gente pode pensar. Jesus, no momento de sua morte, está tirando onda com a cara de Pilatos? Não é isso. Jesus Cristo faz esta pergunta até para os seus discípulos. Lá mesmo em Mateus 16, Jesus Cristo, a partir do versículo 13, ele está andando com seus discípulos a destino de Cesareia de Filipe. E então Jesus pergunta para eles, quem dizem ser o Filho do Homem? O que as pessoas dizem sobre mim? E as respostas começaram a acontecer. Uns dizem que tu és Jeremias, outros Isaías, outros profetas, outros até dizem que tu és João Batista. Herodes dizia que Jesus era João Batista, que ele havia decapitado e que havia ressuscitado dos mortos e estava por aí fazendo milagre. Inclusive Herodes queria conhecer Jesus nessa época, nesta hora aqui, na hora da condenação, Jesus foi levado a ele. Porque Pilatos, quando soube, Lucas registra isso, Lucas 23, quando Pilatos soube que Jesus era da jurisdição de Herodes, porque Pilatos só governava o sul, em Jerusalém, ali naquela região, e Herodes governava o norte, na Galiléia.
E Herodes estava em Jerusalém naquele dia. Então, Pilatos manda Jesus para Herodes. Aí Herodes olha para Jesus, até que enfim, o milagreiro que eu sempre quis conhecer. E Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra. Ele fez perguntas, Jesus não respondeu. Ele pediu Jesus para fazer algum milagre e Jesus não fez. Jesus ficou quieto, ele pegou e colocou um manto de rei sobre Jesus e escarneceu de Jesus, zombou de Jesus. Quando ele viu que Jesus não o responderia, então o mandou embora de volta para Pilatos. A Bíblia diz em Lucas que Pilatos e Herodes se tornaram amigos naquele dia, porque eles não conversavam. Mas repare bem, quando é para ir contra um crente, contra um servo de Deus, os inimigos lá fora viram amigos, né? Eles se tornam amigos, só para ser seu inimigo. Então assim aconteceu com o nosso mestre. E este interrogatório, Jesus também devolve a pergunta para Pilatos. Você está falando isso de ti mesmo? Iniciativa própria? Ou seja, você realmente reconhece que eu sou rei? Ou falaram isso para você? E Pilatos responde para Jesus assim: eu não sou judeu. Quem está me entregando é o teu povo. Então Jesus disse para ele, quando ele pergunta o que foi que você fez, Jesus falou: o meu reino não é deste mundo. Jesus está admitindo que ele é rei. Se fosse deste mundo, os meus servos lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Entretanto, o meu reino não é daqui. E Pilatos pergunta: então você é um rei? Ou seja, eu tinha te perguntado isso. Então você é um rei. Ou seja, as pessoas não têm noção de quem é Jesus. Pilatos não tinha absoluta noção de quem era Jesus. Por isso que quando ele pergunta, debaixo da acusação dos judeus, se Jesus era um rei, Jesus diz para ele: você está falando de você mesmo, ou seja, você crê que eu sou um rei, ou você fala isso porque outros falaram? E quando Pilatos então desconversa, Jesus diz para ele que é rei, mas não deste mundo. E Pilatos: então você é rei. E Jesus diz para ele o seguinte: eu vim a este mundo para dar testemunho da verdade. Foi para isso que eu nasci. E todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. O que Jesus estava dizendo para Pilatos? Se você cresce que eu sou o rei, realmente, se você cresce, então você estaria do lado da verdade. Mas você não sabe de nada. Você não sabe de nada. Então Pilatos perguntou para Jesus: o que é verdade? Né? Lá no versículo 38, o que é verdade? Então saiu, virou as costas para falar com os judeus. Embora ele não visse nenhum crime em Jesus, ele também não viu a virtude em Jesus. Embora ele não visse pecado em Jesus, ele não viu a verdade em Jesus. O que adianta? Irmãos, quando você evangeliza alguém, você não pode se impressionar quando as pessoas dizem que Jesus é gente boa. Isso não quer dizer absolutamente nada. Não, Jesus não é mau. Jesus é um grande mestre. Jesus foi um grande profeta. Isso não basta. Pilatos também não viu nele crime algum, mas também não reconheceu como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O que adiantou? Então não basta você negar pecados em Jesus. Você tem que reconhecer aquilo que ele é. É por isso que na confissão de Pedro, quando Jesus perguntou para ele: quem vocês dizem que eu sou? Os homens estão dizendo que eles dizem que eu sou João, Jeremias, algum profeta, mas e vocês? Irmãos, Pedro, ele falou a verdade, mas porque Deus revelou, certo? Pedro não falou a verdade por ele mesmo. Ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus falou: Simão, você disse a verdade, mas você só falou isso porque meu Pai te revelou. Duas coisas ali para comprovar, né, esta veracidade do que Jesus falou. Primeiro, que depois que eles foram para o monte, logo a seguir ali, né, da confissão de Pedro, eles foram para o monte da transfiguração. Chegando no monte da transfiguração, quem que aparece para Jesus? Moisés e Elias. Quando aparece Moisés e Elias, o mesmo Pedro diz o quê? É bom estarmos aqui, faça 3 cabanas, uma para o Senhor, outra para Moisés e para Elias. Na mente de Pedro, ele falava igual aos outros, que Jesus era igual aos profetas. Uma cabana para Moisés, outra para o Senhor e outra para Elias. Vocês estão em pé de igualdade. Pedro, na sua mente carnal e humana, ele também considerava Jesus como um profeta. Quando ele falou: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, foi Deus revelando para ele. Mas não que ele tivesse essa concepção.
Tanto é que no monte, depois disso, ele considerou Jesus do tamanho dos profetas ainda. A nuvem de Deus que veio, derrubou todo mundo no chão, e então a voz de Deus falou: o meu filho é este, ouçam a ele. E quando ali desapareceu a nuvem, já não havia mais Moisés nem Elias, só Jesus. Então eles entenderam, Jesus não é só um profeta, ele é o profeta. Está vendo? E é óbvio que os irmãos conhecem a história. Depois da confissão de Pedro, logo após Jesus falou que ele haveria de ser morto e ressuscitar ao terceiro dia, Pedro chamou à parte e fez o quê? Repreendia Jesus, censurava Jesus: de modo nenhum isto te acontecerá, mestre. E Jesus disse: para trás de mim, Satanás, porque você não compreende as coisas de Deus e sim dos homens. Está vendo? Pedro, na sua humanidade, ele estava sendo camarada com Jesus. Qual amigo você acha que, se você estivesse conversando com um amigo e falasse assim: olha, cara, eu vou morrer, eu vou ser assassinado, e seu amigo, verdadeiramente amigo, ele ia dizer o quê? Não, cara, para de pensar nisso, você não vai não. Aí você ia dizer: esse aí é um amigo que me quer bem. Humanamente, é isso. Mas os pensamentos dos homens, sem a revelação de Deus, não passam de manipulação de Satanás. Pedro quis o bem de Jesus, mas o bem humanamente, entre os homens. E o diabo, se aproveitando da ignorância do pensamento humano, ele torna o pensamento humano diabólico. Diabólico. Porque se nada acontecesse com Jesus, o que seria de nós? Aliás, o que seria de Pedro? Seria um condenado ao inferno, igual a todo ser humano. Por que você acha que Jesus ficou calado no tribunal o tempo todo? Porque Jesus, irmãos, ele é o verbo. No princípio era o verbo, Jesus é o verbo. Jesus é a lógica. A palavra grega, verbo lá, é logos. Logos dá origem à palavra lógica. Jesus é a lógica de Deus. Você e eu já ficamos maravilhados quando uma pessoa usa a lógica, né? Para conversar, para pregar, para mostrar um argumento. Você já fica impressionado com a lógica da pessoa. Imagina a lógica de Deus, que é Jesus. Se Jesus abrisse a boca para se defender, todos os seus acusadores se calariam e o veredito seria: não, ele não vai para a cruz. E então Jesus não salvaria nenhum de nós. Por isso que Isaías diz que ele foi como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Jesus não queria se defender, porque ele sabia que se ele se defendesse, ele ia fechar a boca de todo mundo com um argumento só. E então ele não salvaria ninguém. Agora Pilatos finalmente entrega Jesus para ser crucificado, imaginando que apenas essa decisão acalmaria o ânimo dos judeus, porque a preocupação de Pilatos era que a algazarra dos judeus diante do seu pretório prejudicasse o seu posto de procurador romano em Jerusalém. Foi esta a razão pela qual Pilatos entregou Jesus. Ele não viu crime em Jesus. Juridicamente falando, ele não poderia entregar Jesus. Mas como a decisão estava na mão de Pilatos ali, no seu local de governo, então ele podia tomar a decisão que ele quisesse. Tanto é que foi isso que ele disse para Jesus: eu tenho autoridade sobre você. Não é? Ele podia fazer: eu posso te crucificar e posso te soltar. Ele falou para Jesus. Pilatos tinha essa jurisdição deixada ao seu próprio, ao seu bel prazer, ao seu próprio desejo de tomar suas decisões jurídicas sem a interferência do imperador. Ele estava ali para isso. E os judeus eram muito bagunceiros. Toda hora chegava reclamação ao imperador de bagunça dos judeus. E Pilatos já estava bambeando no seu governo por causa dessas denúncias. Ele não queria mais uma denúncia. Então ele entregou Jesus para satisfazer aos judeus e acabar com aqueles ânimos que estavam ali exaltados. Agora vamos para o que Pilatos escreveu. Não é esse o tema? O que escrevi. O que foi que Pilatos escreveu? Na placa que ele colocou sobre o topo da cruz de Cristo, ele escreveu em 3 línguas: hebraico, latim e grego. Está lá no capítulo 19, versículo 19. Diz assim: Pilatos ordenou também que se colocasse um letreiro sobre a cruz com esta inscrição: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Estava em hebraico, estava em latim e estava em grego. Hebraico para a língua dos hebreus, latim para a língua dos romanos e grego
para os dispersos, né? Para outras pessoas de outras regiões que falavam o grego. Os principais sacerdotes, então, lá no versículo 21, então os principais sacerdotes dos judeus pediram a Pilatos: não escreva o rei dos judeus, mas que ele disse: sou o rei dos judeus, certo? Os principais sacerdotes protestaram contra Pilatos e disseram para ele: não escreva que ele é rei dos judeus, mas escreva que ele disse que é o rei dos judeus. E então vem a famosa frase de Pilatos: o que escrevi, escrevi. Em latim, quod scripsi, scripsi. Esta é a famosa frase de Pilatos: o que escrevi, escrevi. Agora, qual que era a preocupação dos principais sacerdotes quando eles foram falar com Pilatos sobre isto? Perceba o seguinte: na placa tinha que ter uma acusação contra Jesus e não uma afirmação sobre Jesus. Esta é a diferença. Eles queriam que as pessoas que passassem lá e lessem a placa, que essas pessoas percebessem a razão pela qual Jesus estava sendo executado, porque havia dito que era rei dos judeus. Mas o que estava escrito ali não dava a impressão de uma acusação e nem de motivo nenhum de crime. Senão estaria escrito assim: ele disse, sou o rei dos judeus, mas não era isso. Lá estava escrito o nome dele, Jesus, a cidade que ele morava, Nazaré, Jesus Nazareno, e embaixo estava o seu título, rei dos judeus. Não tinha acusação naquela placa. Por isso que o sumo sacerdote e os demais, eles queriam que tirasse aquela placa e trocasse por outra, que contivesse uma acusação, para que as pessoas que passassem ali pudessem saber pelo que Jesus estava morrendo. Então, o que Pilatos escreveu incomodava, porque afirmava que Jesus era o rei dos judeus. Os judeus estavam matando o seu rei, ou seja, a placa de Pilatos acusava os judeus e não Jesus. Como eles eram capazes de matar seu próprio rei? Era isso que incomodava os principais sacerdotes. O que estava escrito ali não era uma acusação nem um crime. O que estava ali era uma afirmação: Jesus Nazareno é o rei dos judeus. E eles vão protestar: tira isso daí, tira isso daí. Isso causou incômodo em todos eles, que acusaram Jesus. E Pilatos bateu o martelo: o que escrevi, escrevi. Pilatos disse: eu não vou mudar o que eu escrevi. Mas Pilatos não sabia que ele estava sendo uma figura do próprio verbo de Deus. Ele estava figurando a palavra de Deus. Ele pensou que por causa da sua autoridade ele não mudaria o que ele havia escrito ali por causa do incômodo dos principais sacerdotes. Mas olha o que Jesus falou para ele, deixando bem claro para ele no versículo 11. No verso 10, no 9, diz assim: estando outra vez no palácio, porque Pilatos estava incomodado com Jesus, né? Perguntou a Jesus: de onde vens? Mas Jesus não lhe deu resposta alguma. Então Pilatos insistiu: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade tanto para te soltar como para te crucificar? Jesus lhe respondeu: nenhuma autoridade teria sobre mim se do alto não te fora dada. Olha, Jesus colocando Pilatos em seu lugar. Você tem autoridade, sim, mas só porque foi-lhe concedida do alto. Senão você não teria autoridade sobre mim. Em outras palavras, o próprio Jesus concedeu autoridade a Pilatos para Pilatos condenar o próprio Jesus. E agora que Pilatos estava cheio de si mesmo, ensimesmado, né, como diz, ele estava dizendo que não vou trocar aquilo que eu escrevi porque eu tenho autoridade, mas sua autoridade vinha de Deus, foi o que Jesus falou. E o que ele escreveu ali naquela placa era uma verdade de Deus. Jesus Nazareno era rei dos judeus. Disso Pilatos não sabia. Jesus era o rei dos judeus, e não só dos judeus, como também rei dos reis e senhor dos senhores. Aleluia. E mesmo na cruz, seu instrumento de execução, a realidade a seu respeito estava revelada. Ele era o rei dos judeus, e mais do que isso, ele era rei dos reis. Aleluia. Além de ser mesmo rei dos judeus e de tudo mais, Jesus também estava predestinado pelo Pai a morrer daquela forma. Veja o que disseram os apóstolos em sua oração.
Atos 4, 27 e 28. Os apóstolos haviam acabado de sofrer uma perseguição dos próprios principais sacerdotes, e agora eles foram orar, agradecendo a Deus pela perseguição que eles passaram. E no versículo 27 e 28, os apóstolos oram desta forma: porque verdadeiramente, ó Senhor, se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Estávamos conversando sobre isso, né, Leila? Deus predeterminou a morte de Jesus e, coitado de Pilatos e Herodes, foi bem na época deles. Foi bem na época deles. Alguns, pensando sobre isso, disseram, podia ser na época do Lula, né? Outros, podia ser na época do Bolsonaro, podia ser na época do rei tal, da rainha Elizabeth, do Donald Trump. Não. A Bíblia diz em Gálatas 4:4 que chegado o tempo, chegada a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Sabe o que é isso? Não havia um segundo a menos e nem havia um segundo a mais pelo qual Deus ordenaria que seu filho nascesse. Tinha que ser naquela data, naquela ocasião. E então, quando Jesus Cristo vem para nós, humanamente, ele já sabe que ele veio para isso, para entregar a sua vida. Ele veio para aquela sexta-feira de Páscoa. Ele veio como um Cordeiro de Deus para livrar o mundo do seu pecado. Mas veja que os apóstolos dizem que tanto a mão de Deus havia predeterminado, como era culpa de Herodes, de Pilatos e culpa dos judeus e dos gentios. Eu estava explicando isso para a Leila, dizendo o seguinte: precisamos fazer uma diferença entre decreto e preceito. Precisamos fazer uma diferença entre vontade decretiva de Deus e vontade preceptiva de Deus. A vontade decretiva é aquela oculta, que só Deus sabe. É aquela vontade que Ele já decretou todas as coisas como elas serão do início ao fim do Apocalipse. Tudo, Deus já decretou. E isso nós não conhecemos. Algumas delas Ele nos revelou. As que Deus revelou são chamadas de vontade preceptivas por causa dos preceitos. Vontade revelada. Estão aqui na Bíblia. Muitas das coisas que Deus decretou, Ele revelou na Bíblia. Mas tem muitas outras que Ele não revelou. E que estão somente no seu decreto. Estão somente no seu conselho particular. Você não pode entrar dentro do pensamento de Deus e descobrir pensamentos secretos de Deus. Mas Ele revelou os pensamentos dEle, que você pode e deve saber na Bíblia. Quando você faz essa diferença, você agora entende por que o homem é responsável diante de Deus. Porque Deus, tendo decretado todas as coisas, Ele não revela todas as coisas. Ele revela as coisas que nós devemos cumprir e obedecer, que estão na sua palavra. Isto cabe a nós, mas o que está escondido em Deus não cabe a nós. Em outras palavras, o que eu estou dizendo aqui é Deuteronômio 29:29. As coisas ocultas pertencem a Deus, ao Senhor nosso Deus. Acabou. As reveladas pertencem a nós e nossos filhos para cumprirmos. Então, o que Deus tenha decretado não interessa a nós. O que interessa a nós é o que Deus tenha revelado. Como Deus já revelou sua vontade na Bíblia, então nós não devemos ficar, o que será que está no segredo de Deus? Não, nós temos que buscar aqui, o que será que está revelado por Deus para eu cumprir, para eu fazer, para eu obedecer. É isso que eu tenho que fazer, porque é diante disto aqui que eu sou responsável. Eu não sou responsável e nem serei responsabilizado por aquilo que está nos segredos de Deus. Eu serei responsabilizado por aquilo que está revelado por Deus. Entenderam? Então, vontade decretiva não me responsabiliza, mas vontade revelada ou preceptiva, sim. Eu serei responsável por ela. Agora, o que está nos decretos de Deus vai acontecer, independente de quem quer que seja. Independente de sua oração, independente do ímpio se levantar, independente da igreja deixar de fazer, independente, tudo que Deus decretou vai fazer. Agora, todos nós, ímpios e crentes, seremos responsabilizados pela palavra revelada.
Pilatos, então, era um instrumento nas mãos de Deus, como afirma Provérbios 21, verso 1. O que diz lá? Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei nas mãos do Senhor. Este, o Senhor, segundo o seu querer, o inclina. Deus inclina o rei, irmãos. Por isso que eu disse nas épocas das eleições, muito crente com medo, outros chorando, eu falei, gente, quem inclina o coração do governo é Deus. Se Deus quiser inclinar o coração do governo para punir o Brasil, essa punição viria, seja com Lula ou Bolsonaro. Se Deus quiser abençoar o país, Ele vai inclinar o coração do rei para abençoar o país, seja com um ou com outro também, não interessa, porque Deus é que governa o coração do rei, diz a palavra, e o inclina conforme Ele quer, não é como o homem quer. Então Deus pegou o coração de Pilatos e colocou uma ideia na cabeça de Pilatos. Deus colocou, escreve lá na placa dele, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Pilatos foi e escreveu. E os judeus, não, isso não. Essa placa nos acusa. Essa placa não acusa Jesus, e sim a nós. Escreve que ele disse que é. Pilatos falou que eu escrevi. Ou seja, Pilatos achou que ele era o homem que batia o martelo, mas não, era Deus inclinando o coração dele. Assim como César Augusto, que foi o imperador antes de Tibério, né, que era da época de Pilatos, antes dele, César Augusto ordenou um censo, está lá em Lucas 2, ele ordenou um censo quando Jesus estava prestes a nascer. Maria estava grávida, mas Maria e José moravam onde? Nazaré, 120 quilômetros de distância de Belém. Mas a profecia de Miqueias 5:2 falava que Jesus ia nascer em Belém. Mas eles moravam em Nazaré, Maria estava grávida, estava próximo de dar à luz. Então Deus vai, levanta aquele imperador chamado César Augusto, toca no coração dele e diz lá no coração dele assim, faz o censo, faz o recenseamento do povo. Aí César Augusto acordou sem saber que estava sendo manipulado por Deus, foi lá e decretou no império inteiro, todo mundo vai ter que fazer o recenseamento. E naquela época não tinha os trabalhadores do IBGE que ia, né? Seria o IRGE, né? Que era o Império Romano de Geografia e Estatística, não era IBGE, que é Instituto Brasileiro, era IRGE. Não tinha aqueles funcionários que ia até na sua casa. Na realidade, você tinha que voltar na cidade que você nasceu, para você refazer seu registro lá. E como José e Maria haviam nascido em Belém, mas estavam morando em Nazaré há muitos anos, eles tiveram que voltar em Belém, e chegando em Belém, ela deu à luz ao seu filho e cumpriu a profecia de Miqueias. A palavra de Deus não foi invalidada por causa do lugar que Maria e José moravam. Não foi. Deus moveu todas as coisas para que a sua palavra se cumprisse. Deus inclinou o coração do imperador para que o local profético fosse, que havia sido ordenado, se cumprisse. Apenas Deus é que não muda o que escreve. Apenas Deus pode dizer o que escrevi, e ninguém realmente pode mudar. Não é Pilatos, é Deus. Quando Pilatos disse isso, ele falou cheio de arrogância, mas quem mandou ele escrever foi Deus. Deus é que no dia do juízo vai pegar Pilatos, Jesus mesmo, né? E vai dizer para ele, vem aqui, o que eu escrevi, não você. É Ele que já escreveu toda a história e ninguém pode mudar. Por aquele período de 10 anos, de 26 a 36 depois de Cristo, Pilatos foi governador. Mas todas as denúncias contra ele ao imperador resultaram na sua deposição. Ele foi deposto do seu cargo e entrou em depressão, entrou em crise, entrou em angústia e depois suicidou, diz a história. Então o livro da história, quem escreveu foi Deus. E o que ele escreveu? Escreveu. Então, quando Pilatos, cheio de arrogância, pronuncia estas palavras, mesmo sem saber, ele estava falando da parte de Deus. Jesus é o rei dos judeus. Ele não apenas disse que é o rei dos judeus, mas ele é de fato, e não somente dos judeus, mas rei de todo o universo. Pilatos não disse isso, para encerrar, Pilatos não disse isso porque quis ou porque estava consciente dos planos de Deus, não. Ele disse essa frase apenas servindo de boca de Deus para dizer o que Deus disse posteriormente pelo apóstolo Paulo em Filipenses 2,
9-11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Pilatos escreveu: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E o que ele escreveu? Deus disse: você escreva e não tire, porque quem escreve realmente sou eu. Pilatos usou uma cunha, talvez, uma tinta, talvez, não sabemos, mas escreveu naquela placa. Mas Deus não. Deus, ele escreve em seus decretos eternos e poderosos. Aquela placa foi extinta. Nós só sabemos da existência dela porque a Bíblia diz. Mas o que Deus escreveu não se extingue. O que Deus escreveu se cumpre e se cumprirá eternamente, e nenhuma vírgula da sua palavra escrita falhará. Então, queridos, eu quero, quando você estiver lendo a Bíblia, lendo a Sagrada Escritura, que você procure encontrar a soberania de Deus, até mesmo na história humana. Faça isto. Leia a Bíblia procurando a soberania, o controle de Deus sobre todas as coisas e sobre todas as pessoas. E você vai ver que não é Pilatos que escreveu e escreveu. Quem escreveu e escreveu foi Deus. Amém? Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra. Vamos ficar em pé e vamos orar.